Muito bem. Falar de benevolência é, ao mesmo tempo, um assunto específico, mas de certa amplitude, né? O responsável está ali, o Léo é que me chamou para falar de benevolência. Melhor, porque da última vez eu falei de um assunto um pouco mais duro, né? Hoje falar da bondade de Deus é, como diz um irmão nosso, Marcelo, mamão com açúcar, né? Então, mas vamos lá. Deixa eu só desfazer uma questão aqui, porque às vezes a gente fala de ministério, e falar de ministério pode ser algo confuso, porque ministério, no sentido que o mundo religioso usa, é uma coisa, ministério, no sentido em que nós usamos, é outra, mas o nosso sentido está mais perto do sentido bíblico, e ministério no sentido bíblico é algo muito específico, e eu queria tratar disso com vocês, assim, tratando essa definição de bate pronto, para nós podermos ter a tranquilidade de falar de ministério sem que haja nenhuma confusão, não é? Então, espero que todos tenham Bíblias aí na mão, né? Se você não tiver uma Bíblia, pega ali atrás, que a gente vai precisar. Eu recomendo que você tenha papel e caneta para que você possa anotar o que nós vamos dizer aqui, porque é muita informação, né? Então é bom termos aí esse privilégio. E eu vou, à medida em que a intenção é esgotar o assunto na escola dominical aqui. Nós vamos até 10h30? Pode cravar 10h30? Excelente. Então, até 10h30 nós vamos esgotar esse assunto aqui, mas você pode, na medida em que você tem alguma pergunta, você pode levantar a mão, e aí nós vamos esclarecer as dúvidas. Se a pergunta, como eu tenho muito assunto, se a pergunta não estiver atrelada exatamente em relação ao que estamos dizendo, eu posso me dar ao luxo de responder para você em particular num outro momento, tá bom? Porque nós temos um objetivo aqui que nós queremos cumprir. Então vamos lá. Eu quero começar falando de benevolência, eu quero começar com um versículo que você não sonha. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Vamos lá. Todo mundo sabe o que está escrito lá em Gênesis 1, 26, né? Se não sabe, vai saber hoje. Quem pode ler? Gênesis 1, 26. Muito obrigado. O que isso tem a ver com benevolência? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Quando nós pensamos no ser de Deus, a Bíblia nos ensina que Deus tem características que são só dele. Características que são particularmente dele, que fazem ele ser Deus. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença. Essas características são só dele. Imanência, não é? Transcendência, são características que são de Deus. Nós não somos assim, nós não recebemos essas características de Deus. Agora, há outras características do ser de Deus que ele transmite para nós, e são essas características, porque quando nós dizemos assim, nós somos imagem e semelhança de Deus, então Deus tem 2 pés, 2 mãos, 2 braços, 2 orelhas, um nariz. Não é isso. O que nos torna parecidos com Deus são características que Ele transmite para nós. Ele nos criou como seres únicos, mas ao criar-nos como seres únicos, Ele sopra do seu Espírito em nós e dá para nós, transfere para nós características para que nós possamos viver neste mundo de forma que possamos ser reconhecidos como filhos de Deus.
Entre essas características, por exemplo, não é? A bondade. A bondade. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. E Deus é bom. E Ele transfere a sua bondade para nós. E nós somos bons, não porque nós somos bons. Nós não somos bons porque nós temos características de bondade. Porque aqui nós vamos entrar num outro contexto, que você precisa entender que o pecado nos separou de Deus, e que muitas coisas do que nós fazemos, ao contrário de agradar a Deus, ao contrário de nos identificar com Deus, nos atrapalha, nos envergonha diante dele. Mas quando nós agimos, quando nós decidimos, quando nós falamos, quando nós vivemos de acordo com as características que nos identificam com Deus, Ele se alegra conosco. E aí nós temos várias características, eu já vou falar sobre elas, mas eu quero que primeiro você entenda, nós não temos bondade em nós mesmos, no sentido de que nós fomos inundados pela maldade. O pecado nos inundou de maldade. Você entende isso? Nós temos, se você pensar numa balança de 2 braços, não é? A Bíblia vai dizer que todo o nosso pendor, toda a nossa inclinação, toda a nossa tendência, inclinação para a carne, já leram isso na Bíblia? Então, pendor da carne é isso aqui, ó. Imagine que você tem uma balança de 2 braços e essa balança está pendendo para cá. Então nós temos um pendor, nós temos uma tendência, uma inclinação para o mal, e isso nos afasta de Deus. Mas o dia em que nós fomos reconciliados com Deus, e nós levantamos das águas, sendo remidos pelo sangue de Jesus, uma outra coisa aconteceu que não está à luz dos nossos olhos. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E junto com o Espírito Santo de Deus, o avivamento das características de Deus em nós. Entre essas características, bondade. Então nós precisamos, discípulo de Jesus, nós precisamos, você e eu, precisamos ser reconhecidos pela nossa bondade. Precisamos ser pessoas bondosas. Vou detalhar isso um pouco mais para frente, mas eu espero que vocês estejam acompanhando esse raciocínio, tá bom? Então, quando eu ajo sem graça, quando eu ajo desprovido de graça, com coração endurecido, com ruindade, eu não manifesto a natureza divina no meu coração, não é? Mas o Senhor nos chamou para nós frutificarmos em boas obras, frutificarmos na bondade, não é? E Ele nos deu um Espírito para que nós possamos, do Espírito dEle, ter condições de frutificar, apesar de nós, apesar dos nossos tropeços, apesar das nossas falhas, apesar das nossas ruínas, apesar dos nossos próprios fracassos. Então, eu não tenho desculpa. Eu não tenho desculpa para ser ruim. Nós somos pessoas ruins. Isso é fato. Mas em Cristo, eu fui reconciliado com Deus para transbordar de Deus. Não é? Então entendemos aqui como é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora vamos ler alguns textos muito inspiradores aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Gálatas 5:22. Tem um microfone ali atrás, o Léo tá levando o microfone. Quem for ler, levanta a mão que o Léo leva o Gálatas 5:22. Quem vai ler? Alguém? Tamires. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Muito bem. Olha só, Paulo está apresentando um contraste aqui. A minha natureza é ruim, né? Minha natureza é ruim. O mesmo texto que nós estamos lendo aí, a minha natureza é ruim. A minha natureza pende para a maldade, para a malícia. A minha natureza pende para o egoísmo. Mas a natureza que nós temos em Cristo Jesus pende para quê? O que vocês leram aí? Repete para nós, Tamires. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência. Se você não sabe o que é longanimidade, paciência, benignidade, bondade. Tem outras coisas aí, e o texto não se esgota, mas benignidade e bondade, né? Benignidade e bondade são inerentes ao que nós estamos dizendo aqui, né? Então, bondade é o ato, bondade é o objetivo, né? Então, imagine que tem uma pessoa com sede e eu entrego um copo de água para uma pessoa com sede. Isto é bondade. Benignidade é o meu desejo de fazer o bem para aquela pessoa. Eu percebi que tem uma pessoa com sede, então o meu desejo de socorrer aquela pessoa, isso é benignidade. Entenderam? Então, de onde vêm essas duas características, bondade e benignidade? Paulo está dizendo aí que elas são fruto? Então, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, o Espírito que nós recebemos de Cristo nos dá a condição de agir, não conforme a nossa natureza, não conforme a maldade, malícia, egoísmo, ambição, avareza, mas em relação, e isso precisa ser muito claro diante de nós. Isso precisa ser muito claro diante de nós. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, e eu ajo com egoísmo, avareza, maldade, malícia, alguma coisa está errada. Essas coisas não deveriam transbordar da nossa vida, porque o que deve transbordar da nossa vida é outra coisa. É amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Entenderam? Vai para mais um texto lá. Ainda na carta aos Gálatas, capítulo 6. Eu vou pedir para você ler dos versos 6 ao 10. Gálatas 6, do 6 ao 10, por favor. Vai lá, Gui. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu podia encerrar a aula com esse texto. A ordem é, façamos o bem. Para quem? A todos. A todos. 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 Façamos o bem a todos. Vocês já ouviram falar de Jesus? Já, né?
O Senhor Jesus, ele disse assim, no começo do ministério dele, quando ele estava ensinando os primeiros discípulos, ele disse assim: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo assim, assim, assim. Vocês ouviram o que foi dito lá atrás, mas eu vos digo assim, assim, assim. Ele está desconstruindo a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. Comigo é assim, bateu, levou? Não. O Senhor Jesus disse: não, se alguém te bateu na face, dá também a outra, não é? Então, todo o início do Sermão do Monte vai nos conduzir a essa percepção de que nós devemos fazer o bem até com quem nos persegue, até com quem você vai dizer assim: fulano não merece, mas não tem a ver com fulano. Entendeu isso? Não tem a ver com fulano. O Senhor Jesus disse: se alguém te pede o boné, tira a camisa e dá também. Mas fulano não merece. Não tem a ver com fulano. Tem a ver com Jesus. Ah, mas você é trouxa. Não é isso. Não é isso. O mundo vai olhar para você muitas vezes. O mundo vai olhar para você muitas vezes e vai dizer: você é trouxa. Mas no céu, cada vez que a bondade transborda de você para fora, Deus é louvado nos céus. O Senhor é glorificado pela sua vida. Então não tem a ver com você. Tem a ver com você, com Deus olhar para a sua vida e reconhecer em você Jesus, o Filho dele. Você já viu aquela expressão tal pai, tal filho? Cada vez que nós deixamos o Espírito de Deus transbordar, o Senhor olha do céu para nós e diz: esse menino está cada vez mais parecido comigo. Ou essa menina está cada vez mais parecida comigo. Porque nós não somos mais criaturas, mas nós precisamos saber que somos filhos e filhas de Deus. Então, eu não posso deixar que a maldade me desfigure, porque quando eu sou mau, egoísta, ranzinza, mal agradecido, fofoqueiro, maledicente, eu envergonho esse Deus com quem eu estou querendo parecer. Faz sentido para você? Eu quero ler mais um texto aqui rapidinho, e eu ainda estou na introdução, tá bom? Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não precisa nem explicar, né? Precisa explicar esse texto? Eu preciso fazer um desmembramento aqui, uma tarefa exegética. Não. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está negando Jesus, está crucificando Jesus de novo. Você está recusando, você está negando ser filho de Deus, filha de Deus. Se eu sei que devo fazer o bem e não faço, e quando é que eu deixo de fazer o bem? Eu posso deixar de fazer o bem de duas formas: de forma comissiva ou de forma omissiva. Vamos da omissiva, que é mais fácil? Dê o exemplo do copo d'água. Eu sei que ele está com sede.
Eu sei que aquele cidadão está com sede, mas eu não me mexo. Como é que a gente diz no mundo? Problema dele. Ema, cada um com seus problemas. Isso é omissão. Se eu sei que devo fazer o bem e não faço, o que diz aí na sua Bíblia? O que o Espírito de Deus está dizendo para o seu coração aí? Se eu sei que devo fazer o bem e não faço, eu estou pecando. E o pecado faz o quê? Separa de quem? O pecado me separa de Deus. E o pecado gera? Não entendi. Morte. Morte espiritual. Eu estou morto para Deus quando eu estou pecando. Agora, se eu sei, isso é muito sério, isso é muito grave. Se eu sei que devo fazer o bem e não faço, eu estou decidindo me afastar de Deus e morrer. Pesado isso, não é? Então, omissão, eu me omito. Agora, quando é que eu faço o mal comissivamente? Não é? É quando eu ajo, quando eu tomo uma atitude, quando eu falo, quando eu fecho alguém no trânsito, quando o bateu, levou, funciona comigo. Comigo é assim, bateu, levou. Eu vou pagar na mesma moeda. Isso não é ser discípulo de Jesus. E quando eu ajo assim, eu estou dizendo assim: sabe Deus, o senhor quer saber de uma coisa? O senhor fica um pouquinho aí no canto, porque agora quem manda sou eu. Isso é satânico, isso é diabólico, e eu não estou dizendo o contrário. Quando eu ponho Deus de escanteio, eu estou sendo satânico, diabólico, eu estou sendo inimigo de Deus. E veja que a sua Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Se eu sei que devo fazer o bem e não faço, eu estou me afastando de Deus. Se eu sei que tenho que fazer o bem e não faço, eu estou morrendo para Deus. Antes da gente entrar no próximo ponto, alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Então, muito bem. Vamos lá. Agora, volta a sua Bíblia lá para Gálatas capítulo 5, versículo 22. Bondade e benignidade. Você já entendeu o que é bondade, já entendeu o que é benignidade. Agora, bondade e benignidade não é uma característica somente da minha natureza, vamos dizer assim. O pecado, não sei se vocês entenderam isso. O pecado nos desfigura de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado desfaz. Já viram uma pessoa desfigurada? Uma pessoa que sofreu um acidente e o rosto ficou de tal jeito que você não consegue mais reconhecer? O pecado faz isso com a gente. O pecado retira de nós a imagem e semelhança de Deus. Porque, por causa do pecado, olha só, olha o versículo, veja comigo o versículo 16 diante. Andai no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Agora, versículo 19, as obras da carne são conhecidas. A minha natureza
A minha natureza, presta atenção nisso. As obras da minha natureza são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Se alguma coisa dessa for reconhecida na nossa vida, o que está sobejando, transbordando, é a minha natureza. E isso quer dizer que eu estou longe de Deus. Agora, em Cristo, uma vez que eu nasci de novo em Cristo Jesus, para ser uma nova criatura, santa e irrepreensível diante de Deus, chamada por Deus para toda boa obra, então, o que deve transbordar da minha vida, versículo 22, amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o Senhor Jesus, aqui é o apóstolo Paulo descrevendo o que ele entendeu, inspirado pelo Espírito de Deus, mas o Senhor Jesus sintetiza isso de uma forma extraordinária. O Senhor Jesus diz assim: a boca fala, então presta atenção nisso, se o que sai da minha boca é falta de gratidão, eu posso dizer que meu coração é grato diante de Deus, eu posso até cantar, grato Deus, né? Posso cantar, mas o meu coração, é mais fácil cantar do que viver, né? É mais fácil cantar do que viver. Mas se o meu coração, se o que está sobrando, transbordando, o Senhor Jesus falou da boca, porque é o mais fácil, né? É o mais fácil de reconhecer. Mas aqui, eu não quero que você saia daqui dessa aula olhando e medindo os outros para saber como é que os outros se comportam. Nós somos chamados e comissionados para vigiar nós mesmos. Então, ao invés de se ocupar olhando para ver como é que o outro anda, como é que o outro fala, como é que o outro vive, vigia a tua própria boca, para saber o que é que está saindo da sua boca, né? E talvez você esteja pensando comigo, o que isso tem a ver com benevolência? Absolutamente tudo. Porque não adianta, e eu vou voltar nesse ponto no final, não adianta eu entregar todo o meu salário para uma obra benevolente no meio da igreja, se o resto da minha vida vai torta de maré de si. Então eu começo não olhando para a prática da benevolência, eu começo olhando para a prática da minha vida com Jesus, porque a benevolência, ela é o transbordar, ela é um efeito, ela é uma consequência de uma vida com Deus. Não me adianta nada, eu posso gastar o meu salário com cestas básicas para assistir os necessitados, e isso não representar nada para Deus, porque mais importante do que aquilo que é visto pelos homens, é aquilo que é visto por Deus quando Ele olha o meu e o seu coração. Então vai lá comigo, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, e nós podemos ler os versos de 3 até o 8, Romanos 12, do 3 ao 8.
O Valmir levantou a mão lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, e que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Versículo 3, final do versículo 3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Versículo 6, segundo a proporção da fé com que Deus tem nos dado diferentes dons. Então, tudo que nós precisamos para viver no meio da igreja e transbordar o Espírito Santo de Deus, o Senhor tem nos dado. Então eu não tenho desculpa para dizer assim, eu sou assim mesmo, né? Não, tem razão, você tem razão, você tem razão, você é assim mesmo, você tem completa e absoluta razão, você é assim mesmo, eu sou assim mesmo, mas eu não estou falando aqui de colocar máscaras, eu não estou falando aqui de usar roupa de crente, eu estou falando de transformação. Eu não sou mais a mesma pessoa que 35 anos atrás aceitou Jesus, 37 anos atrás aceitou Jesus. Porque se eu fosse, vou dizer uma coisa para vocês, eu não estaria mais na igreja. Porque a ruindade do meu coração não me permitiria mais estar aqui. Então, a gente precisa mudar. Você diz assim, eu sou assim mesmo. Que pena. Porque Jesus quer que você mude. Se você reconhece que você é assim mesmo, então antes que seja tarde demais, por favor, se arrependa. Mude. Muda o teu coração. Para de usar isso como desculpa. E comece a usar isso ao seu favor, no sentido de que o Espírito Santo de Deus, que é vivo e é poderoso, e que foi te dado no dia da redenção, quer mudar a sua vida. Então não é desculpa, eu não posso usar a desculpa, eu sou assim mesmo, porque eu volto aqui para os 2 versos que eu li, e disse assim, na medida da fé que cada um recebeu. E quando eu digo, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sou assim mesmo, eu estou dizendo para vocês que minha fé é menos do que um percentual infinitesimal do tamanho da cabeça de um pedaço de uma porção de um grão de mostarda. Porque o Senhor Jesus disse, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer a este monte, lança daqui para lá e ele vai se lançar. Se eu não sou capaz de domar a minha própria língua, porque eu sou assim mesmo, minha fé não vale nada. Então, o que mais que esse texto está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que todos nós, não são alguns de nós, todos nós recebemos diferentes dons. E qual que é a finalidade dos dons? Alguém me ajuda aqui. Não vou entrar nessa questão aqui no texto bíblico, mas alguém me diz para que servem os dons?
Fala mais alto. Para edificar a igreja. Fala mais alto. Para edificar a igreja. Alguém aqui não ouviu? A razão de ser dos dons é a edificação desse corpo no qual o Espírito de Deus vive. Essa é a razão de ser dos dons. Eu tenho o dom de cantar, é para edificar a igreja. Eu tenho o dom de pregar, é para edificar a igreja. Eu tenho o dom de cura, é para edificar a igreja. Eu tenho o dom de hospitalidade, é para edificar a igreja. Eu tenho o dom de ofertar, é para edificar a igreja. Eu tenho o dom de crer em Jesus como Filho de Deus, é para edificar a igreja. Agora cada um recebe na medida em que Deus tem nos dado. E se você tem tido falta, o que Tiago nos diz? Se você tem tido falta, vocês perceberam que vocês responderam sem pensar na questão como um todo? Ele diz assim, o que nós devemos pedir a Deus se você tem falta de? Tá certo, não tem problema, porque a sabedoria é uma das manifestações desse Espírito que Deus tem nos dado. Se você tem falta de sabedoria, se você tem falta de bondade, se você tem falta de paz, se você tem falta de amor pelo próximo, se você tem falta de alegria no seu coração, peça a Deus que dá generosamente, e Ele vai transformar a sua vida, mas você tem que pedir a Deus. Você tem que reconhecer que você precisa de quebrantamento e precisa pedir a Deus para mudar o seu coração, né? E aí, ele vai dizer assim, versículo 6, tendo pois diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Eu falei que ministério no sentido bíblico é diferente muitas vezes do que a gente entende. Alguém tem uma NVI? A NVI traduziu bem a palavra ministério aqui. Servir. Lê para mim o versículo 7. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Ministério, no sentido bíblico, é servir o próximo, é servir o outro. Nós vamos ver um texto já rapidinho, daqui a pouquinho sobre isso, mas servir. Então, quando nós falamos de ministério, nós normalmente pensamos em sessões da igreja. Nós estamos falando de benevolência. Qual é a razão de ser do ministério de benevolência? Servir. Qual é a razão de ser do ministério de ensino? Servir. Qual é a razão de ser da escola da Bíblia? Servir. Qual é a razão de ser da nossa atividade aqui como igreja? Servir, ainda que seja de testemunho de que Jesus é Senhor. Nós precisamos servir, e se nós não entendermos isso, se nós estivermos querendo ser servidos, nós não entendemos quem é Jesus, porque o Senhor Jesus disse, se eu sou o mestre e lavo os pés de vocês, ou não? Então para que nós fomos chamados? Para que você foi chamado? Servir, ainda que seja no ministério de benevolência, ou qualquer outro ministério da igreja. Ministério é sinônimo de serviço. Então, se ministério ou se serviço, dedique-se ao servir. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui. Vocês sabiam? Vocês já tinham percebido que ofertar, aquele ato de ofertar que nós fazemos depois da ceia, é dom de Deus? Você já se perguntou por que alguns têm mais dificuldade de dar do que outros? É porque ofertar é dom. O que contribua com liberalidade, o que presida com diligência, o que exerce misericórdia, exerça misericórdia com alegria. Misericórdia está ligado também
com benevolência, tá? Agora, vai um pouquinho para baixo e continua lendo comigo, porque o assunto não mudou, Paulo continua falando da mesma coisa. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, na oração sede perseverantes, versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Se eu parar agora, existe alguma dúvida de que a igreja foi chamada para cuidar dos necessitados? Se eu parar agora, vai restar alguma dúvida de que o serviço da benevolência, ou o ministério da benevolência, ou como que você quiser chamar, é algo instruído pela palavra de Deus para ser praticado especialmente no meio dos irmãos? Fazei o bem, o que Paulo diz lá aos Gálatas? Fazei o bem a todos, principalmente, então não pode ter um necessitado no nosso meio, não pode ter, nós precisamos ficar atentos com isso, e o papel do Ministério da Benevolência não é só ir lá e entregar um amparo para o necessitado, é observar quem está necessitado, tá certo? Tudo bem? Vocês entendem comigo, por favor, se não entende não tem problema, a gente conversa mais um pouco, vocês entendem que nós somos chamados para servir, e que esse serviço é ordenado para a igreja praticar entre os irmãos e entre os necessitados, mesmo que não sejam do meio da igreja, e que isso também é dom para alguns de nós. Vocês entendem isso? Alguém tem dúvida sobre esse ponto que eu coloquei até agora? Eu posso voltar, não tem problema. Muito bem. Ninguém levantou a mão, das duas uma. Ou vocês ficaram intimidados comigo ou concordam comigo, né? Irmão Francisco, uma pergunta. No caso da benevolência, então, o certo seria nós, como cristãos, observar, ou aquele que passa por uma necessidade, se comunicar? As duas coisas. As duas coisas. Por quê? E assim, observar se há um necessitado no nosso meio, não é uma prerrogativa exclusiva de quem está à frente desse serviço. Todos precisam participar disso. Eu, por exemplo, não faço parte do serviço da benevolência, mas de repente eu percebo que tem uma irmãzinha com uma determinada necessidade e ela não fala nada com ninguém. Então eu posso chegar para o irmão que cuida desse trabalho e dizer, fica atento que a irmã está precisando. Com o passar do tempo, muitas coisas mudam, mas a palavra de Deus, ela é imutável. E na igreja do primeiro século, eu acredito até os 400 e alguns anos, a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos de casa em casa. Então, era o meio deles ver a necessidade do irmão. Então, ali, eu creio que a igreja no primeiro século, ela tinha uma ação maior, porque eles estavam vendo o problema de cada um de perto. Muito bem. Na verdade, esse é o próximo texto que eu ia ler. Atos 2, 42 a 47. Mas bom, vamos lá. Atos 2, 42 a 47. Eu vou pedir rapidamente aqui, como o nosso tempo está acabando, Atos 2, 42, 47, e alguém já vai abrindo o Atos 6, de 1 a 4. E nós vamos ler na sequência, um e o outro. Vai lá. Atos 2, 42 a 47. Quem pode ler? E alguém já vai abrindo em Atos 6. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Os que criaram mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em casa e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Muito bem. Alguém lê, por favor, Atos 6, de 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo enriquecidas esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Só uma observação. Ministério e serviço, se você for no texto original grego, é a mesma palavra ali, tá? Então, a opção dos tradutores da Bíblia em colocar ministério da palavra foi apenas para não repetir a palavra serviço. Então vejam, no começo, como o Valmir falou, no meio dos irmãos, havendo necessitados, alguns chegavam a vender os bens para amparar os necessitados. E quando havia quando havia uma necessidade no meio dos irmãos, quando houve lá a percepção de uma falha no serviço de amparo às viúvas, então os irmãos determinaram que alguém cuidasse desse serviço. E aí você tem lá alguns irmãos separados, e percebam uma coisa muito importante ali: não foi qualquer irmão, não foi para tapar buraco. Eles escolheram os melhores irmãos, os irmãos que estavam, olha lá, versículo 3, de boa reputação, cheios do Espírito de Deus, cheios de sabedoria, e encarregados, que foram encarregados desse serviço. Então, quem vai cuidar da benevolência, ou quem cuida da benevolência, são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Agora, deixa eu a gente está terminando, eu tenho muita coisa que eu gostaria de ler ainda, mas a gente tem 5 minutos, então eu quero só fazer 2 alertas. Primeiro alerta: eu não estou dizendo que acontece aqui em São Vicente, eu não tenho conhecimento para dizer isso acontece aqui. Eu estou ensinando para que não aconteça. Tudo bem? Existe um risco das pessoas entenderem que o serviço da benevolência é um apêndice da igreja. O que isso quer dizer? A igreja tem a oferta e tem lá um serviço apartado que é a benevolência. A oferta recolhida a cada domingo deve sustentar a benevolência da igreja. Não tem problema nenhum, presta atenção, por favor, presta atenção no que eu estou dizendo agora. Tem problema nenhum, por exemplo, parte da benevolência lá tem um papel de entregar cestas básicas. Não tem problema nenhum se eu, estou falando de mim, eu for no mercado, vou comprar lá um pacote de arroz para mim, compro um pacote de arroz e entrego para os irmãos da benevolência, e os irmãos vão usar esse pacote de arroz para amparar algum necessitado. Não tem problema. O que eu não devo fazer, eu ia dar R$100 de oferta no domingo, aí eu não vou dar R$100 de oferta no domingo, porque eu gastei 30 com um pacote de arroz, eu vou dar R$70 de oferta no domingo, e dar o pacote de arroz para a benevolência. Não faz o menor sentido. Por que não faz sentido? Porque os R$100 que eu vou dar, os irmãos vão usar esses R$100 para comprar o arroz para socorrer o necessitado. Então, não podemos entender que a benevolência é um setor à parte da igreja. Benevolência está dentro do ato
de amparo aos necessitados. Para que serve a oferta? Eu vou entrar nessa questão aqui rapidinho. Eu falei que eram 2 avisos. O primeiro aviso é esse: não deixem de ofertar em nome de participar da benevolência. A oferta é um compromisso meu com Deus. E a oferta tem a finalidade de inclusive, subsidiar, sustentar a obra, o serviço da benevolência. Agora, o outro aviso é mais individual. A definição de necessitado é diferente da definição de endividado. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Ah, irmão, eu fiz tanto crediário esse ano, eu estou apertado, será que a igreja não pode me ajudar com R$1.000? Não é para isso. Não é para isso. Se você tem dificuldades com a administração financeira, isso é um problema que a igreja pode ajudar de outra maneira. Talvez a igreja até possa te ajudar em um determinado momento, e falar assim, vou te ajudar dessa vez, mas a gente vai cuidar da sua finança. Eles vão te ajudar a administrar melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes chega na igreja alguém dizendo assim, de novo, eu não estou dizendo de ninguém aqui, eu não conheço ninguém aqui para dizer que eu estou dizendo de fulano ou de Beltrano, tá bom? Ninguém vai poder sair daqui dizendo assim, o irmão subiu no púlpito e falou mal de mim. Eu não estou falando de ninguém aqui, mas pode ser que o irmão chegue aqui e diga assim, olha, não, será que a igreja não pode me dar R$500 para eu pagar a conta de luz esse mês, porque vão cortar a luz lá de casa? Se a pessoa está desempregada, está numa situação difícil, isso caracteriza uma situação de necessidade. Mas se a pessoa comprou um carro novo mês passado e não está conseguindo pagar as parcelas do carro, e para pagar a parcela do carro deixou de pagar a luz, isso não é necessidade, é endividamento. As coisas precisam ser tratadas de maneira diferente. Nós continuamos amando o irmão, não vamos pensar mal do irmão, vamos tentar ajudar o irmão na medida em que for possível, mas separem. E aí, esse aviso é tanto para os irmãos que cuidam desse serviço, quanto para todos nós, no sentido de que nós precisamos entender que não é porque a igreja tem a vocação dada por Deus para amparar o necessitado, que eu vou abusar desse serviço para que eu seja beneficiado, trazendo peso para outras pessoas. Todo mundo entendeu isso? Faz sentido? Então deixa eu correr aqui, eu quero ler 2 textos, um pouco mais de 2 textos, mas eu quero ler esses textos aqui com certa rapidez, porque eu quero que você entenda, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, eu acho que a memória já está fracassando aqui, é a idade chegando, é a idade. Eu vou pedir, não, eu vou ler, porque na verdade eu vou saltar, mas obrigado pela sua disposição. Olha lá, acompanha comigo, e eu vou informando onde eu estou lendo. Começa com o versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou na sua generosidade. Generosidade. Agora, continua lendo a partir do versículo 7. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e no nosso amor para convosco, assim também abundeis
nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos para quê? Continua lendo comigo aqui capítulo 9. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não necessito vos escrever, porque bem conheço a vossa presteza, na qual me glorio aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Continua lendo comigo. E o que semeia pouco, pouco também ceifará, né? Cada um contribua como tiver proposto no coração, não é? Porque Deus pode fazer abundar, versículo 8, porque Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Eu não vou falar, não quero entrar no mérito aqui da oferta, não é meu propósito, mas a promessa para o ofertante, não é que você, quanto mais você der, mais você vai ter, é quanto mais você der, maior será a sua benignidade. O que é benignidade? Vocês lembram o que é benignidade? Benignidade, o que é benignidade? É o desejo de participar, né? E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e ora aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, e aumentará a sua sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Mais uma vez, o enriquecimento para quem oferta é na sua condição de ofertar mais, a qual faz com que por nosso intermédio, sejam, eu quero que você leia comigo esse pedaço, versículo 11, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, sejam, o quê? Sejam tributadas, graças a Deus. Quais são as duas finalidades centrais, absolutas, inequívocas, insofismáveis da oferta? Assistência ao necessitado. E a segunda? Louvor a Deus. Louvor a Deus, porque quem recebe a dádiva, louva a Deus pela sua bondade, pela sua benignidade. E por causa da sua bondade, Deus está sendo louvado, o Senhor está sendo adorado, o Senhor está sendo reconhecido como Deus bondoso. Quando alguém recebe a nossa oferta, ninguém diz assim, como o irmão fulano, como o irmão Beltrano é bondoso. Eles dizem, como Deus é bom, por ter colocado ao meu lado irmãos tão bondosos. E o último texto que eu quero ler, eu sei que eu já estourei um pouquinho o horário, mas o último texto que eu quero ler, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu falasse, começa com o verso anterior. Não falei que benevolência é dom? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um dom mais excelente, um caminho sobre modo excelente. 13:1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Versículo 3, e é aqui que eu quero ficar. E ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não serve para nada. E isso deve nos guiar, não só
naquilo que nós damos como oferta, mas deve nos guiar no nosso comportamento uns com os outros no meio da igreja. Amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Então, se eu tenho... Todo mundo aqui já assistiu Bambi? Bambi da Disney? Eu não gosto muito dos desenhos da Disney, mas... E o Bambi é um desenho que particularmente não gosto de jeito nenhum. Mas tem uma cena lá, Bambi é aquele viadinho, aquele carneirinho lá que nasce no meio do mato, e ele está começando a aprender a andar, e assim como nós fazemos, o bebê nasceu, aí a gente vai lá levar um presente, vai lá visitar os pais, né? E aí, o Bambi está querendo ficar de pé, e tem lá um coelhinho muito simpático chamado Tambor. E o Tambor, ele fala o que ele pensa, é uma criança, né? E o Bambi está lá tentando ficar de pé, e todo mundo acha, olha que bonitinho, está tentando ficar de pé, e o Bambi escorrega e cai. E o Tambor diz assim, ele é meio desajeitado, né? E aí a mãe do Tambor fala assim, Tambor, o que seu pai te ensinou hoje no café da manhã? A cena para mim é icônica, eu assisti isso quando era criança, nunca mais esqueci. Ele põe as mãozinhas para trás, começa a balançar o pezinho. E aí ele repete o que ele ouviu do pai dele. Se eu não tiver alguma coisa agradável para dizer, não diga nada. Isso é princípio de graça. Nós precisamos aprender a zelar uns pelos outros e a manter a língua dentro da boca. Isso está relacionado com a nossa bondade. Então, quando eu falo de benevolência, eu falo não só do ato de contribuir, mas eu falo do zelo e do amor uns para com os outros, e quando nós exercitamos a nossa bondade, Deus é glorificado nos céus.